Olá, meu querido e minha querida aluna, professor Chicão de volta mais uma vez. Vamos tratar dessa feita da segunda lei da termodinâmica, uma das leis mais importantes da termologia e que tem estado presente nos Enems e vestibulares. Antes de iniciar a nossa aula, eu peço, porém, que se você não for inscrito em nosso canal, que se inscreva, ative o sino de notificações e compartilhe o vídeo com outros colegas de vocês. No final da aula, se porventura gostarem dessa aula, deixa aquele like, aquela curtida, isso nos ajuda e ajuda o canal no YouTube, tá ok? Então, sem delongas, vem aí a vinhetinha e depois a gente volta para a nossa aula, ok? Vamos lá, meu querido e minha querida aluna. Vamos então para a segunda lei da termodinâmica. Se você não viu a nossa aula sobre a primeira lei da termodinâmica, clique no card que vai aparecer aqui em cima e veja lá a videoaula da primeira lei da termodinâmica. Então, sem delongas, vamos lá. Segunda lei da termodinâmica. Antes, porém, de falarmos da segunda lei da termodinâmica, é necessário que a gente entenda dois processos comuns que acontecem no nosso dia a dia e que é necessário que a gente se fale. Na realidade, um deles nem tanto, né? Vamos tratar então do que nós chamamos de processos reversíveis. O que seria um processo reversível? Aqui eu ilustrei um pêndulo simples, né? Que oscila numa região vácuo, portanto não tem atrito, não há dissipação de energia. Se você chega nessa sala e esse pêndulo está oscilando entre os pontos A, B e C, você seria capaz de dizer se ele partiu de C para A ou de A para C? É provável que não. Com certeza você não poderia afirmar isso. Quando um fenômeno acontece de tal forma que ele vai a uma posição, sofre transformações e depois volta às condições iniciais e você não consegue dizer qual o sentido da transformação, aí nós teríamos uma transformação reversível. Veja que em termos práticos de cotidiano, esse tipo de processo ele é muito raro, né? As chances de que ele ocorra no cotidiano são poucas, né? No caso de uma transformação gasosa, quando você faz esse processo de maneira lenta, aí é possível você conseguir ter um processo reversível. Você consegue manter quase que constante aí temperatura, pressão e volume, e aí você consegue fazer o caminho inverso, sofrendo as mesmas transformações e voltando às condições iniciais. Agora, o que seria um processo irreversível? Meu amigo, meu querido, vamos lá, minha amiga. Um processo irreversível é aquele que agora parte da energia é dissipada no processo numa forma desorganizada. A principal forma de energia que aparece é a energia térmica, ou como popularmente conhecemos como calor. Veja, imagine agora que você tem essa bola que desce essa rampa com atrito, a rampa tem atrito. Então, quando a bola chega aqui na base, em B, eu pergunto, seria possível essa bola organizar a energia e voltar sozinha para o ponto A? Não. É necessário que alguém vá lá e aplique uma força para que ela volte, retorne ao ponto A. Então, aqui nós temos uma transformação irreversível porque a energia que foi transformada no processo, inicialmente ela tem energia potencial gravitacional, né? Não tem que ela partiu do repouso. Ela tem energia potencial gravitacional que se transformou em energia cinética, ela chegou no ponto B. Agora, é possível ela pegar essa energia e voltar para o ponto A sozinha? Não, porque parte da energia foi dissipada no processo. Veja que a primeira lei da termodinâmica, chamada de lei ou princípio da conservação da energia, ela fala que a energia no sistema como um todo ela se conserva, e isso é verdade. Porém, existem casos que essa energia se transforma numa modalidade que não é possível mais você reaproveitá-la. Imagine que eu pegue um copo de vidro e solte aqui no chão. Ele quebra. Seria possível os cacos se juntarem para formar o copo novamente? Não, isso é um processo irreversível. Veja que na natureza, né, a gente diz que a natureza, os fenômenos da natureza, os fenômenos naturais, eles são fenômenos assimétricos. O que quer dizer isso, Chicão? Assimétrico significa que você não consegue fazer o caminho inverso e voltar às condições iniciais. Se eu queimo uma folha de papel, ela se transforma em cinzas. Seria possível as cinzas
voltarem a ser papel novamente? Eu não vou dizer, e a primeira lei da termodinâmica também não diz isso, eu não vou dizer que é impossível isso acontecer, porém, as chances de que isso aconteça são muito poucas. E a segunda lei da termodinâmica, que é uma lei praticamente estatística, ela vai exatamente descrever esses fenômenos, os chamados fenômenos irreversíveis. É isso que vamos tratar no estudo da termodinâmica. Tranquilo? Tá tudo ok até aqui? Belezinha. Então vamos à definição da segunda lei da termodinâmica. Primeiro, existem várias maneiras de descrever a segunda lei da termodinâmica. Existem várias definições diferentes para a segunda lei da termodinâmica. No entanto, eu escolhi apenas duas para mostrar aqui a vocês. A definição do alemão Rudolf Clausius e a definição chamada de Kelvin Planck, em homenagem ao Lord Kelvin e ao Max Planck. Então, o que diz essas definições? Elas dizem o seguinte: primeiro, a definição de Clausius fala o seguinte, que o calor não flui espontaneamente, observe, o calor não flui espontaneamente de um corpo para outro de temperatura mais alta. Ele está, em outras palavras, dizendo o quê? Que o calor só pode se mover, vocês sabem da definição de calor, que é energia térmica em movimento. Então, essa energia só vai fluir espontaneamente dos corpos de maior temperatura para os corpos de menor temperatura. É impossível o caminho inverso. Veja que eu trato aqui de um processo irreversível. No entanto, ele alerta para a questão espontânea. Porque você poderia pensar lá no frigorífico, na geladeira de sua casa, em que o motor retira calor de dentro, que é a parte fria, e joga na parte de fora, que é a parte quente. Mas nesse caso não é um processo espontâneo, é um processo forçado. Tem um motor lá ligado que vai fazer essa transformação. Agora, a definição do Kelvin Planck diz o seguinte, é impossível uma máquina térmica que opera em ciclos consiga transformar integralmente calor em trabalho. Veja que é uma lei que impõe um limite de validade. Ou seja, eu estou estatisticamente dizendo que nenhuma máquina térmica vai ter um rendimento de 100%. Isso é impossível. Por quê? Porque uma parte da energia transformada vai ser dissipada em uma modalidade que não é mais reaproveitável. Essas são duas definições importantes, mas que querem dizer ou descrevem o mesmo fenômeno que é a segunda lei da termodinâmica, e por isso a segunda lei também é chamada de lei da degradação de energia. Segunda lei da termodinâmica, lei da degradação de energia. A primeira lei é a lei de conservação de energia. Tranquilo? Bom, pessoal, a gente já viu que, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, uma máquina térmica não consegue converter integralmente calor em trabalho. Então, qual seria o motor que poderia ter o melhor rendimento ou o melhor aproveitamento? Quem descobriu isso foi um engenheiro mecânico francês chamado de Nicolas Léonard Sadi Carnot, que ficou conhecido como ciclo de Carnot. Ele inventou uma máquina térmica, ou um ciclo, descreveu teoricamente um ciclo, no qual uma máquina que operasse obedecendo esse ciclo teria seu rendimento máximo. Mas ressalto, rendimento máximo eu não estou dizendo que vai chegar a 100%, mas que ela vai aproveitar o máximo de energia possível. Não se esqueça que a segunda lei impõe um limite. Não é possível chegar a 100%. Não tem nenhuma máquina térmica que chegue a 100%. Mas qual é o percentual máximo que eu posso obter? Se eu conseguir fazer um motor funcionar de acordo com um ciclo teórico chamado de ciclo de Carnot. Para isso, vamos lembrar algumas coisas que nós já falamos, inclusive lá na primeira lei da termodinâmica, que é, imagine que eu tenho uma máquina térmica, essa máquina térmica vai receber calor de uma fonte quente, uma parte desse calor ela vai realizar um trabalho e outra parte ela vai ceder a uma fonte chamada de fonte fria. Daqui resulta que o rendimento dessa máquina pode ser expresso como sendo 1 menos a quantidade de calor da fonte fria dividido por quantidade de calor da fonte quente.
Isso a gente viu lá na primeira lei da termodinâmica. Se você não viu a videoaula, clique no card que aparece aí e assista essa videoaula. Para uma máquina de Carnot, observa-se que a quantidade de calor da fonte quente, fria sobre a quantidade de calor da fonte quente estabelece uma proporção direta entre as suas temperaturas absolutas. Eu estou dizendo que a razão entre essas quantidades de calor é proporcional à razão de suas temperaturas absolutas. Não se esqueçam que temperatura absoluta é a temperatura na escala Kelvin. E na maioria dos exercícios é comum aparecer a temperatura na escala Celsius. Você tem que converter para Kelvin. Lembrando que você faz isso como? Se porventura do exercício a temperatura vier em graus Celsius, você tem que lembrar de fazer essa conversão. Se há uma proporção entre essa quantidade de calor e a temperatura absoluta, se eu substituo na equação do rendimento, eu obtenho a equação para a máquina de Carnot, que é o rendimento, que é representado por essa letra grega eta, isso não é men, é uma letra do alfabeto grego, chamada de eta. O rendimento nada mais é do que 1 menos a razão entre a temperatura absoluta da fonte fria e a temperatura absoluta da fonte quente. E lembrando que, pela segunda lei da termodinâmica, esse rendimento vai ser maior ou igual a zero e menor que 100%. Ó, nesse intervalo aqui, ele é aberto em 100%. A máquina térmica não consegue ter rendimento de 100%, porque uma parte da energia vai ser dissipada, principalmente na forma de calor. E a pergunta que vocês me fazem é: professor, e como é esse ciclo de Carnot? É isso que vamos falar agora. Bom, pessoal, o ciclo de Carnot é um ciclo hipotético que ocorre entre 4 transformações, 2 isotérmicas e 2 adiabáticas. Se você não sabe o que é uma transformação adiabática ou isotérmica, veja a nossa videoaula sobre a primeira lei da termodinâmica. Lá eu explico bem direitinho. Mas só lembrando, as transformações isotérmicas são aquelas que têm temperatura constante. As transformações adiabáticas são processos rápidos que ocorrem sem dar tempo de ocorrer trocas de calor. Pois bem, então aqui eu tenho um gráfico que relaciona pressão na vertical e volume na horizontal. E observe que eu tenho 2 curvas, essa de vermelho e essa de preto, que representam 2 isotermas, temperaturas constantes. Todos os pontos que estão sobre a mesma curva têm temperatura constante. Ou seja, o ponto A e o ponto B estão a uma mesma temperatura. Assim como o ponto C e o ponto D também estão a uma mesma temperatura. Mas a curva, a vermelha, está mais distante da origem, o que indica uma temperatura maior. Então, quando ocorre essa transformação cíclica hipotética, chamada de ciclo de Carnot, e aqui nós temos uma transformação reversível, hipoteticamente, quando ele vai de A para B, a temperatura foi constante. Então, de A para B nós temos uma transformação isotérmica. E vamos ver o que acontece com o volume. Observe, o volume estava aqui, ó, o volume VA, e veio para cá, ó, um volume VB. Então, se eu caminhei na horizontal para a direita, eu aumentei o volume. Se aumentou o volume, ocorreu uma expansão. Então, de A para B, nós dizemos que ocorreu uma expansão isotérmica. E nessa expansão isotérmica, observe que o gás absorve calor, certo? Essa é o calor da fonte quente. Expansão isotérmica. Observe que de B para C, agora de B para C ocorre uma mudança de temperatura. E aqui ocorre de maneira rápida. Os processos que ocorrem de maneira rápida são processos adiabáticos, não se esqueçam. E observe o que acontece com o volume de novo. De B ele vem para cá, para C. De novo, o volume aumentou. Se o volume aumentou, ocorreu uma expansão. Portanto, de B para C é uma expansão agora adiabática. E observe que nessa expansão a temperatura diminuiu. Agora, de C para D, observe o volume aqui em C
vem para D. O D está aqui, ó. Está aqui o volume D. Observe que de C para D agora, ó, o volume vai diminuir. Se o volume diminuir, é uma compressão. E a temperatura foi a mesma, está na mesma isotérmica. Então, de C para D ocorre uma compressão isotérmica. E agora de D para A. Observe que o D está aqui, nós vamos para A, nós estaria aqui. Ó. De D para A, o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, ocorreu outra compressão. E agora passou de uma curva para outra, de maneira rápida. Então o processo adiabático. E observe que daqui para cá a temperatura aumentou. Então ocorre uma compressão adiabática. E nesta compressão adiabática a temperatura aumenta. Fecha o ciclo. E a área desse ciclo corresponde ao trabalho realizado pela máquina térmica. Se ela obedece esse ciclo hipotético criado por Carnot, então ela terá o seu rendimento máximo. Essa é a famosa máquina de Carnot. Lembrando-nos mais uma vez que é uma máquina hipotética na qual ela teria o rendimento máximo, porém esse rendimento não chega a 100%. E matematicamente, como a gente já viu, esse rendimento da máquina térmica de Carnot é expresso como sendo 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura absoluta da fonte quente, e esse rendimento não é igual a 100%. Esse rendimento é sempre menor do que 100%. Então, pessoal, era isso que tínhamos para essa videoaula. Iremos falar da segunda lei da termodinâmica e do ciclo de Carnot. Agora vamos fazer uma bateria de exercícios e depois, posteriormente, vamos falar das máquinas frigoríficas e de sua eficiência. Será uma videoaula à parte. Então, se você gostou dessa videoaula, eu peço que você deixe um like, por favor, ajude a gente. Eu peço que você se inscreva em nosso canal. Se não for inscrito, então compartilhe o vídeo. E até a próxima. Um forte abraço, muito obrigado. Fui!